não é raro uma pessoa que trabalha até os 80, 81, 82 anos, tem ali, lógico, uma diminuição da cognição normal, mas alguém resolve que essa pessoa tem que parar de trabalhar, resolve por ela. E simplesmente tira ela de um ambiente onde ela tem um convívio social, onde mal ou bem ela consegue ter um trabalho cognitivo, né? E isola essa pessoa numa casa, com uma, duas pessoas apenas, sem mais aquele convívio, e aí depois de 2, 3 anos, essa pessoa desenvolve algum tipo de demência, muitas vezes evoluindo para o Alzheimer. Essa observação minha encontra alguma base científica? Eu acho que encontra. Realmente essa história é muito comum aqui no Brasil. Quantos pacientes eu já não recebi no meu consultório e a família falou que quando o paciente deixou de exercer aquela atividade, tudo mudou, né? O paciente perde muito campo cognitivo e nessa hora tudo vira Alzheimer. Tudo vira Alzheimer, né? Então, o que acontece? Vamos falar primeiro do envelhecimento cognitivo normal. Quando nós formos realmente ter o envelhecimento cerebral, não sei com que idade você vai ter isso ou que eu vou ter isso, mas a gente vai ter alguma coisa desse tipo. A nossa velocidade de processamento vai dar uma leve diminuída, a nossa capacidade de retenção de informação vai ficar um pouco mais lenta e a nossa memória vai ser um pouquinho prejudicada. Não tanto, mas vai, a gente vai mudar. O cérebro mais velho ele é diferente do cérebro de um jovem, inclusive para aprendizagem de novos mecanismos. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que não está acostumada com PowerPoint, um Excel, um browser, se você começar a ensinar mais tardiamente, vai ser um pouco mais difícil, porque essa pessoa tem que fazer novas conexões neuronais, tem que juntar as informações e é mais lento. Eu gosto de dar aquele exemplo da criança que aprende o inglês desde cedo, né? A área cerebral que ela usa para o português, que é a língua, vamos falar que é o português que somos nós, né? Nossa língua nativa. E se você começar a ensinar desde cedo o inglês, a distância da área cerebral do inglês e português é tão pequena que o caminho de conexão de um neurônio para o outro é muito rápido. Então, por isso que parece que aquela criança fala tão tranquilamente o inglês, que solta, aprende fácil. É porque elas estão, às vezes, até juntas umas da outra. Então, quando você já pega uma pessoa dos 30, 40 anos e você vai ensinar uma nova língua, talvez essa área cerebral que vai ser a área responsável pela retenção semântica da nova língua, ela seja um pouquinho mais distante. Então, as palavras ficam um pouco mais hesitantes, a pessoa fala um pouco mais lentamente, corta algumas coisas, demora para juntar as frases, não fica aquela coisa natural. É uma gavetinha Exato. diferente. Exato. Não que ela não vá aprender, a gente se surpreende, viu? Porque o adulto tem características que as crianças não têm, como, por exemplo, o esforço, uma dedicação. A gente dá um jeito. O cérebro é muito mais forte do que a gente imagina. É muito injusto a gente exigir do idoso algumas coisas, né? Agora, ele tem uma capacidade cognitiva muito boa. E quando você tira o idoso do seu contexto social, que ele tem a utilização do seu sistema nervoso central para algumas tarefas, para algum contexto social, como, por exemplo, clientes, até mesmo a rotina de alimentação dele pode mudar, porque ele estava acostumado a tomar um café da manhã a tal horário para ir trabalhar, e lá ele dava seu jeito para almoçar a tal hora, em tal restaurante. Se você mudar tudo isso subitamente, vai ser um baque muito grande para o cérebro. Primeiro, a gente tem que lembrar que a gente pode estar lidando com uma situação de depressão nessa hora. Qualquer transtorno comportamental, transtorno de humor, vai, primeira coisa, reduzir a nossa atenção. Se você não tem atenção, você não vai fazer a primeira coisa, que é uma memorização de curto prazo. Se você não prestou atenção, não tem por que você jogar lá naquela região que chama hipocampo, aquela informação que vai ficar circulando, até o seu cérebro decidir se aquilo é importante o suficiente para virar uma memória a longo prazo ou não. Então você já perde aquilo. E aquilo chama a atenção da família. Por quê? O que é essa atenção? É a chave, é uma gaveta aberta, aonde que está o celular pela casa. São pequenas coisas que chamam atenção. Óbvio que algumas coisas nos assustam mais. Por exemplo, a gente tem muito medo quando uma comida queimada, uma panela começa a vazar e queima, uma pessoa se perde na rua. Isso é mais grave. Mas isso é menos comum nesses contextos. A gente vê realmente mais um contexto de pequenas alterações no cotidiano desses pacientes. E quando a gente vai estudar, uma parte vai realmente para o que a gente chama de acometimento cognitivo leve, né? Eles não chegam a ter a demência, mas eles podem ter uma leve redução do seu cognitivo, que pode ser desde alterações vasculares, se ele for uma pessoa já hipertensa, que lidou com infarto, que tem diabetes, aqueles vasinhos cerebrais ficam mais duros, começam a atrapalhar um pouquinho, ou até mesmo Alzheimer, que é o mais comum. Em primeiro lugar, o Alzheimer, segundo por cento, o vascular.
mas fica bem marcante para nós, sabe, Atala, quando a gente vê no consultório. E se a gente tiver o tempo para estudar isso, a gente direciona as coisas. Mas você tem toda a razão de dizer, se você tirar um idoso da sua função completamente, a não ser que seja por um excelente motivo, inclusive por defesa dessa pessoa, que pode estar correndo risco, desde riscos financeiros, riscos pessoais, e isso é importante que tenha um médico, especialmente um médico neurologista, Avaliando. voltado para a cognição, para pontuar isso, objetivamente dar um valor para isso e fazer uma carta explicando, porque você vai ter que envolver mexer com banco, vai ter que envolver diversas coisas. Claro. Ali tudo bem. Agora, o que a gente mais vê é o que você falou, tá? É a família que intervém, muitas vezes por negócios de famílias, medos de ganhos financeiros. E a gente pode estar prejudicando justamente aquela pessoa mais velha que lutou tanto por aquele serviço. A gente joga aquela pessoa de escanteio. Isso é um pouco cultural. Eu acho que isso é um pouco preocupante e eu acho que você tem razão em tocar nesse tópico.